Fala galera, sou o JP aqui do 10 Jardas para o primeiro episódio do Semana no Retrovisor, agora em vídeo. Ele substitui então o drive final que a gente fazia há alguns anos. Quem sabe a gente volta depois, enfim, com outro modelo. E aqui eu vou comentar um pouquinho da rodada que passou, dando destaques e fazendo algumas considerações. Mande para a gente, né, sempre as suas sugestões, o feedback do que vocês acharam. E a partir das próximas semanas eu vou brincar um pouquinho com o vídeo, com o formato dele, para ver como é que fica. Bom, vamos lá. O assunto que eu escolhi aqui para começar é o que eu destaquei também lá no programa, no podcast, no programa Preview, que era uma das maiores curiosidades desse campeonato, que o desempenho do Tom Brady agora como jogador do Buccaneers e do seu ex-time, do Patriots, com seu novo formato de ataque, com Ken Newton como quarterback. A gente teve então um Brady que teve problemas, né, de turnovers e de ritmo. Para mim era muito fácil de saber que isso ia acontecer nesse início de campeonato, né? O esquema, eu falo sempre, o esquema do Bruce Arians, head coach lá de Tampa, é um esquema complicado, que exige um relacionamento, né, e uma percepção de rotas dos recebedores que você não ganha de um dia para o outro, ainda mais num ano como esse, em que os treinamentos mal aconteceram. Então o Brady vai ter alguma dificuldade inicial. A minha perspectiva é que eles engrenem um pouquinho antes do meio do campeonato. Eu lembro que o Carson Palmer levou aí uns 8 jogos lá no primeiro ano dele no Arizona, que foi o primeiro ano do Arians também, para entender e criar esse mecanismo de entendimento com seus recebedores. Por outro lado, os Patriots saíram com uma vitória nesse novo estilo de correr com a bola, com power, com options. Vai muito daquilo que eu falei também no podcast preview, né? do que eu acho que vai ser esse campeonato. A simplicidade vai falar mais alto, e os Patriots eu acho que enxergaram isso, por isso buscaram o Ken Newton no mercado, e aí a gente vê a diferença, né, do que aconteceu na estreia dos Patriots e do que aconteceu na estreia do Brady, o simples contra o complicado. O que pode ser melhor em termos competitivos no final do ano, não sei, mas nesse início era previsível. Então tá aí, primeira rodada com essa nova realidade dos dois. Bom, vamos a algumas partidas que aconteceram na rodada. Eu destaquei como a mais relevante em termos de campeonato a vitória dos Packers sobre os Vikings lá em Minnesota, no estádio do Minnesota, né, vazio, como quase todos os da NFL nessa primeira rodada. E não sei se isso atrapalhou, né? Ele está vazio porque o som em estádios fechados e tal ajudava muito a defesa. O fato é que a defesa dos Vikings teve muitos problemas na partida. Não que a dos Packers tenha sido muito melhor, né? Foram mais ou menos parelhos, mas aí sobressaiu o ataque liderado pelo Aaron Rodgers, que teve no Davante Adams uma peça importante, e acabaram vencendo por 40... quanto? Enfim, não anotei aqui o placar, mas foi uma vitória com placar alto, por causa das duas defesas que estavam fragilizadas. No fim, então, foi a diferença do Rodgers para o Cousins. O Minnesota vai ter problemas, né, não só na defesa, no ataque um pouquinho também, por causa de tanta gente que perdeu, né? Foi por isso que eu não apostei neles no campeonato preview, no podcast lá do preview, e acho que as estrelas do time vão ter que jogar muito para compensar essas baixas, né? E para piorar, no domingo eles
talvez seu melhor jogador, que é o pass rusher, o Daniel Hunter. Aí vitória para os Packers, que já botou um pé aí na frente da divisão, é muito cedo ainda, mas já botou a cabeça na frente. Eu destaco também como upset da rodada, não vou usar o termo zebra, vou usar o termo upset. Tiveram alguns, né? Mas eu escolhi a vitória do Arizona sobre São Francisco, porque é simbólico. No ano passado, os Cardinals fizeram o jogo duro com os 49ers as duas vezes que se encontraram, mas as duas vezes acabaram com vitórias de São Francisco e de alguns dos melhores jogos do Garoppolo na temporada 2019. No domingo foi diferente. A vitória foi apertada, poderia ter ido para qualquer lado, mas acabou indo para o lado dos Cardinals. E o detalhe é que dessa vez o Garoppolo não jogou bem. Não conseguiu, estava desfalcado de wide receivers. O Kittle, que é o seu principal alvo, acabou se machucando logo no primeiro quarto. E ficou difícil. A maioria dos passes dele foram para os running backs, que, enfim, tem sua limitação de como jogar dessa forma. Pelo lado do Arizona, foi uma baita de uma estreia do Hopkins, que acabou com mais de 150 jardas, acabou com 151 jardas, 14 passes recebidos, que foi recorde da carreira dele. O Karen, além de acionar o Hopkins, correu bem com a bola também, conseguiu fazer seus escapes. Como eu falei, podia ter ido para qualquer um, não foi um jogo perfeito do Arizona, muitas penalidades, a defesa começou mal, depois se ajustou, mas o fato é que a vitória acabou indo para o lado dos Cardinals. Agora eu vou passar toda semana a destacar um time que está preocupando por algum motivo, né? Óbvio, primeira rodada, muita coisa pode acontecer, mas eu vou começar essa sessão com Atlanta. Atlanta, nos últimos anos, começou o campeonato mal, depois se recupera, mas já é tarde demais. No domingo, já começou levando 38 pontos do Seattle. Eu sei que é um adversário difícil, mas era uma oportunidade de dizer que esse ano ia ser diferente. É um time com muitas estrelas e com um treinador sob pressão e um começo ruim, mesmo que 4, 5 rodadas, já pode ser o suficiente para o time não estar brigando no final do ano. Ainda mais numa divisão em que tem um time consolidado como o Saints e um que tende a melhorar no final, que é Tampa. Então a Atlanta preocupa e preocupa muito. Uma área que eu fazia no post retrovisor e que eu vou continuar aqui é pegar um jogador que se valorizou na rodada e um outro que perdeu valor. E nessa primeira, né, nessa estreia, eu vou pegar dois de uma mesma partida. Né? Eu acho que, pelo lado de Jacksonville, o Myles Jack, o linebacker, teve um ano de 2019 para se esquecer, né? Além de jogou mal, andou suspenso, retirado de jogo por indisciplina, e nesse domingo foi uma peça fundamental numa defesa que está sendo reconstruída. Então ele terminou com 11 tackles e um sack ou uma interceptação, foi um sack. É um jogador de muita energia, muita mobilidade e que, se tiver bem, vai ajudar aí nesse período, né, de transição da defesa de Jacksonville. Por outro lado, de novo, primeira rodada, né, é muito cedo para se tirar conclusões, mas Philip Rivers foi contratado para dar algo a mais no ataque dos Colts. Os números assim de passe completo e até de jarda não foram ruins. O problema são as interceptações, né, que marcaram esses últimos 2 anos dele lá nos Chargers. E se Indianápolis tiver em situações que precise muito, eu venho falando isso já há um tempo, precise muito que o Rivers assuma o jogo, né, e tente resolver por conta própria, não vai dar certo. Ele precisa ser um componente desse ataque que tem um sistema bom,
mas exige certa, né, tranquilidade do quarterback. Então, a ação que sobe é o Myles Jack e descendo a expectativa para o Philip Rivers. Vamos aos destaques, então, que eu peguei atualizados, né, para essa rodada. Começar com o destaque ofensivo. E aí já trago uma surpresa. Eu vou colocar aqui. Eu poderia ter colocado Aaron Rodgers, o Russell Wilson e outros, né? Mas eu resolvi dar uma moral pro nosso bravo Mitch Trubisky, né? Que é raro receber algum elogio ou alguma matéria, alguma coisa positiva para o lado dele. Mas o Trubisky ajudou os Bears a saírem de um déficit grande no placar lá em Detroit, jogou bem, acertou alguns passes que a gente não está acostumado a vê-lo acertar, inclusive aquele touchdown muito bacana para o Miller no lado do campo, um passe de antecipação, que é o que a gente, né, tinha medo que ele não fosse mais capaz de fazer, já tivesse, né, desistido do Trubisky. Ele completou 20 de 36 passes, 3 touchdowns, levou um sack só, né, mostrando a mobilidade dele, 242 jardas, então vale aí uma moral para o Trubisky. Na defesa, eu não vou destacar um jogador, mas vou destacar uma unidade, que é a linha de frente ou front seven, como queira, do Washington, né, que atropelou, esmagou a proteção de Filadélfia e fez 8 sacks no Castle Ends. Inúmeros foram liderados aí pelo Ryan Kerrigan, mas teve boa participação do calouro, do Chase Young, do Ioannidis pelo meio, teve blitz, enfim. Eles atacaram essa linha ofensiva, desfalcada linha ofensiva dos Eagles, como bem entenderam, e chegaram nesse resultado positivo e surpreendente, né, de vitória. E Special Teams, eu vou voltar ao jogo do Arizona e São Francisco. Né? Teve um lance crítico para o Arizona se recolocar na partida, que foi um bloqueio de punt do Zeke Turner, que acabou com o Gardner recuperando a bola e logo em seguida sai um touchdown em passe do Kyler Murray. Então tá aí o destaque de Special Teams para o Zeke Turner. E por fim, vou fechar aqui o programa com um destaque de calouro. Na época do draft, do pré-draft, eu disse que se não tivesse sido uma lesão que ele sofreu na temporada 2019, o C.J. Henderson e o Okudah, que eram os dois cornerbacks no topo, né, dos rankings, eles seriam muito parelhos, e eu não me surpreenderia nada se tivesse gente que preferisse o Henderson ou o Okudah. Talvez eu até me colocasse nessa turma aí, né, que vinha no Henderson uma maior capacidade de marcação homem a homem, que tem maior valor na NFL. Então ele já saiu bem, né, ajudando o Jacksonville a uma vitória também inesperada. O Philip Rivers e os Colts atacaram o lado dele e ele conseguiu se segurar e ainda teve uma das interceptações em cima do Rivers. Então tá aí o primeiro calouro a ser destacado esse ano, é o cornerback C.J. Henderson. Bom, valeu galera, até o podcast que a gente vai fazer ao vivo na quarta-feira. Eu amanhã, ou hoje, enfim, quando você estiver assistindo aí o programa, eu confirmo o horário direitinho para a galera que que nos apoia, né, lá no site, no Apoia-se, vai poder acompanhar ao vivo. Os demais entra no feed no dia seguinte. Valeu, galera. Até mais.